We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, trazendo para nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início neste programa, nós convidamos a todos para termos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pela bênção de podermos acordar, levantar dos nossos leitos e começar as nossas atividades de mais este dia, Senhor. E agora, ó Pai, que estamos dando início neste programa de fé, nós pedimos a bênção do Senhor, a graça, a ajuda do Senhor em nosso favor, para que possamos fazer o que é de melhor para o Senhor nosso Deus, com toda a dedicação, com toda a fé e com toda a reverência. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados,
nossas muitas fraquezas e entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, as nossas necessidades. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão enfermos, aflitos, com problemas de todas as espécies, problemas financeiros, problema de saúde, problema na família, onde quer que seja, negócios para serem solucionados. Nós pedimos misericórdia do Senhor em favor de todos e especialmente nós oramos em favor daqueles que estão enfermos, desde as criancinhas até os idosos. Nós pedimos em favor de todos que eles sejam abençoados, que todos nós sejamos ajudados pelo Senhor, protegidos, que a mão misericordiosa do Senhor esteja acampada sobre nós, estendida para a tua bendita glória, meu Pai. Também, Senhor Deus, nós pedimos a inspiração divina para mais este trabalho e que tanto quanto quem vai falar como quem vai ouvir, possamos todos estarmos inspirados com a mesma inspiração de que estavam aqueles que escreveram a palavra, que receberam do Senhor, Pai. E tudo isto nós pedimos humildemente, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler nesta programação está na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, e nós vamos começar no versículo 3. Segunda São Pedro, capítulo 1, versículo 3. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente nestas programações. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, agora em nosso novo período de programação, de segunda a sexta-feira, no nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. Também nós reprisamos o mesmo através dos nossos grupos de WhatsApp. E nós convidamos a todos que desejarem fazer parte, ser participante de um dos grupos no WhatsApp. É só entrar em contato conosco. O nosso número está na descrição do vídeo e é só entrar em contato e nós atenderemos com muito prazer, com muito carinho. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E ainda em tempo, nós pedimos a todos os irmãos, quando você estiver assistindo o vídeo, então não esqueçam aqui através do YouTube, do nosso canal, que é A Mensagem do Sétimo Anjo, não esqueça de clicar no joinha e inscrever-se neste canal, para que a plataforma do YouTube dê impulso cada vez mais para as nossas programações. E com isso, outras e outras pessoas, mais e mais filhos de Deus, vão sendo alcançados para a glória de Deus e para a bênção e a felicidade de cada um. Então não esqueçam de atender esse nosso pedido, que não custa nada, nem dinheiro e na verdade nem tempo também,
com 30 segundinhos você faz isso, até menos, não é? Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme anunciamos na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, e começamos então no versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações.
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras são de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir um belíssimo louvor, uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual e para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. O título da canção será Como Foi a Minha Vida. E quem canta este hino é o cantor evangélico Saulo Nogueira. Nós vamos ouvir então e depois nós voltaremos para darmos continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Como foi a minha vida neste mundo de enganos, durante algum tempo que eu passei sem conhecer o Cristo ressurgido, o Deus desconhecido, que agora tem me enchido de alegria e de prazer. Eu não tinha guarida, nem paz, nem esperança. A calma e a bonança não sorriam para mim. Um grande abismo eu via, que no mundo existia uma voz que me dizia: no além será teu fim. Mas para a cruz olhando, meu coração foi ferido, vendo ali tão aflito, mas belo e tão bonito, Jesus por mim chamando. Aos pés da cruz parei, com meus olhos rasos d'água, vendo os sinais dos cravos nas mãos do Salvador, nas rugas do seu rosto eu vi tanto desgosto, justo condenado por ter salvo o pecador. Mas para a cruz olhando, meu coração foi ferido, vendo ali tão aflito, mais belo e tão bonito, Jesus por mim chamando. Amém. Graças a Deus. Que Ele aceite esse sagrado louvor para a honra e glória do seu santo nome. E agora nós estamos com a mensagem aqui diante de nós, a qual tem o título Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. E esta mensagem está em apreço e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 29. Então, atentamente, ouçamos aqui e meditemos nessas verdades.
parágrafo 29. A Bíblia é para ser revelada por inspiração. Essa é a única coisa, a revelação. Jesus disse a Pedro sobre esta pedra de revelação, revela quem ele é. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tu revelou sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não sobre Pedro, não sobre ele próprio, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era. Muito bom. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui para nós meditarmos um pouquinho nesta última afirmação aqui, feita pelo profeta de Deus, William Branham. Então nós vemos aqui que ele está nos esclarecendo que naquela palavra bíblica, quando o Senhor Jesus Cristo perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então eles responderam: uns dizem que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, e assim sucessivamente. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que é que o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas, porque não te revelou carne e nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer ali é que a igreja do Senhor, em todos os tempos, seria edificada sobre uma pedra. A questão é só discernir que pedra seria essa. Então, os cristãos evangélicos, protestantes, eles naturalmente, em sua maioria, afirmam que essa pedra dita pelo Senhor Jesus Cristo era a sua própria pessoa. Isso confunde um pouco, até às vezes, com certa razão, muitas pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus era a pedra que havia sido rejeitada pelos edificadores. E, no entanto, essa pedra foi colocada como a principal pedra de esquina, de canto, não é? Pedra de canto da parede. Então, essa pedra era o Senhor Jesus Cristo, que foi dito pela Bíblia. Agora, aí vem a pequena confusão, porque quando ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, você vai observar o seguinte, como já foi dito aqui, os irmãos protestantes evangélicos dizem que essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Agora, os nossos irmãos católicos romanos dizem que essa pedra foi Pedro mesmo. A palavra respondida foi respondida por Pedro, e eles pensam que aquela pedra que o Senhor Jesus Cristo disse que sobre a qual a igreja seria edificada, então os irmãos católicos dizem que essa pedra foi o próprio
São Pedro. Então, nem os protestantes, amados irmãos evangélicos, e nem nossos amados irmãos católicos estão certos, nenhum nem outro, porque não era nem sobre Pedro e também muitas vezes para o susto de alguns irmãos, nem sobre o Senhor Jesus Cristo também. Então, sobre quem, você perguntaria, não é? Sobre quem, então, a igreja está edificada? Quem é essa pedra? Aí é que está, então, o X para a resposta. A pedra seria a revelação de quem Jesus era. Não era a pessoa, né, a carne do Senhor Jesus Cristo, mas era a revelação. Você sabe me dizer por que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, não é? Qualquer pessoa leitora da Bíblia sabe. Ele foi crucificado porque os fariseus, os judeus que o crucificaram, não aceitavam que o Senhor Jesus Cristo fosse o Filho de Deus, vindo ao mundo, o Messias. Se bem que nos pergaminhos que eles liam, eles não tinham Bíblia naquele tempo, mas eram os pergaminhos, os rolos, não é? Então, ali estava escrito sobre a vinda do Messias. E eles estavam aguardando a chegada do Messias. E quando o Messias veio, eles não puderam reconhecê-lo pela palavra que eles tinham escrita em suas mãos. Aí foi o problema pelo qual ele foi levado à morte, porque eles disseram: você sendo homem te fazes Deus. Agora nós já temos uma prova para podermos matar você, para nos livrarmos de você, porque sendo homem te fazes Deus. Essa foi a questão. Esse foi o motivo da morte do Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, quando Pedro deu a resposta, qual foi a resposta? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação é que foi a pedra sobre a qual a igreja de Deus estaria edificada durante todas as eras, durante todos os tempos. Então, meus irmãos, já é um tema bastante tremendo para nós meditarmos. Mas vamos mais um pouquinho aqui agora no parágrafo 30 desta mensagem. E ele é a palavra, Jesus, né? Ele é a palavra. São João capítulo 1. No princípio, não vamos perder nada. Se você deixar a sua atenção escapar para alguma outra coisa qualquer, você vai perder o fio da meada. Não vamos perder o fio da meada. Então está escrito, o profeta aqui disse, ele, Jesus, era a palavra. E agora aqui o profeta cita a escritura. Então vamos voltar aqui no comecinho do parágrafo 30. Ele é a palavra. Agora ele cita a Bíblia. São João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Portanto, estamos vivendo no dia quando a manifestação da palavra de Deus tem de vir
a uma era diferente da era pentecostal. E é isto mesmo. Lembre-se, você irá. Eu sou uma pessoa sem instrução, mas não se pode vencer a natureza, porque Deus opera na continuidade da natureza, do mesmo modo que, como tenho dito, o sol se levanta. Então, este aqui é outro tópico que não se pode deixar passar por alto. Prestemos atenção nisto, porque ele disse: você não pode crer em Deus sem observar a natureza. A natureza é uma Bíblia também. Nós temos a Bíblia, palavra escrita, e temos também a natureza que confirma a palavra. Então, ali onde ele citou João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, e mais precisamente no versículo 14, né, do primeiro capítulo de João, está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É assim que está escrito lá. Então, no princípio era o Verbo, e quando fala verbo, para quem tem menos conhecimento um pouco das Escrituras, quando se refere à expressão verbo, quer dizer palavra. No princípio era a palavra. Lá no princípio, não é? O que é o princípio? Quando Deus começou a criar todas as coisas. Ele disse: haja luz, e houve luz, porque aquilo ali era a palavra sendo falada e sendo manifestada. E assim prosseguimos, e aí de repente, quando chegamos no capítulo 1 de São João, então está escrito: e o Verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus era a palavra. Só que a palavra agora havia sido falada no princípio, mas agora ela havia se manifestado em carne para todos aqueles que fossem pré-ordenados para crer nela, crescem. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é maravilhoso, são textos tremendos e maravilhosos que nós não podemos deixar passar por alto. Mas um pouquinho só aqui para nós terminarmos o parágrafo. Como tenho dito, o sol se levanta e se põe. Então isso aí todo mundo já está acostumado e não é nenhuma novidade para ninguém. Ninguém se admira de ver o sol se levantando ali de manhãzinha e depois ele se põe à tardezinha no ocidente, né? Então nós vemos isto diariamente e segue dia afora. E como na idade de estudar, e morre à tarde. Então é como se fosse uma pessoa, levanta-se de manhã, é seu nascimento, e vai crescendo, ao meio-dia ele é um jovem forte, em toda a sua força, em todo o seu vigor, e depois logo já vai descambando para o ocidente, e vai ficando velho, como se fosse uma pessoa, e assim por diante. E então vai ficando de tarde, e aí o que acontece? Ele morre no finalzinho da tarde, ao anoitecer, ele morre, o sol. Mas ele acabou? Não, ele não acabou. Parece que ele morreu, ele está morto, não tem mais sol.
não existe mais sol, mas ele não morreu. Ele só está fazendo seu curso do outro lado. E é do mesmo jeitinho que ele está mostrando que acontece conosco. Nós nascemos, crescemos, vivemos aqui, depois envelhecemos e quando chega o anoitecer, nós nos vamos desta terra. Mas você morreu, acabou, não existe mais? Não, você continua existindo em algum lugar. Você está aguardando o momento do dia seguinte, quando você renascerá novamente através da ressurreição. E eu preciso me apressar para terminar o parágrafo aqui, né? Morre à tarde para se levantar de novo na manhã seguinte. As árvores baixam a seiva no inverno, entra nas raízes e ela retorna na primavera. Então, olha que coisa maravilhosa. É a natureza pregando o evangelho para todos nós. E é por isso que a Bíblia disse, o salmista escreveu isso: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem palavras, mostra sua glória. Então, o firmamento anuncia, como se fosse uma pregação da palavra de Deus, ensinando para as pessoas. Mas nós terminamos o parágrafo 31 e nós vamos ficar por aqui agora, um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus, entregando nossas vidas nas mãos do Senhor. Orem comigo então para encerrarmos este programa. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos concedeu mais este privilégio. É tão maravilhoso nós estudarmos a Tua Palavra, nós ouvirmos a pregação da Palavra do Senhor. Ó Pai bendito, e eu peço agora a bênção do Senhor em favor de todas as pessoas, de todos os meus irmãos que estão em conexão com esta programação, Senhor. Aqueles que estiverem doentes, recebam a saúde, recebam a cura divina. Aqueles que estiverem perturbados com problemas espirituais, espíritos perturbadores, nós repreendemos esses demônios e os expulsamos pelo poder da palavra e pela autoridade divina como ministro de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê, seja liberto, seja abençoado, seja guiado pelo Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós voltaremos para estarmos juntos em nossa próxima programação. Amém. Amém.